Um daqueles antigos, de corda manual, disse ele, com a voz grave e calma. Ela o acompanhou até os fundos da loja. Conversaram sobre o mecanismo, a origem, o som característico de cada pêndulo. Ele parecia saber bastante, mas fez poucas perguntas. Ele saiu sem comprar nada, mas voltou 3 dias depois. Fiquei pensando naquele relógio, disse ele, mas também na maneira como você falou sobre ele. O nome dele era Gabriel. Ele havia sido professor de história. Agora vivia sozinho, escrevendo artigos para revistas especializadas e cuidando da irmã doente. Sua tristeza era sutil, como uma sombra atrás dos olhos. Eles começaram a conversar. Primeiro na loja, depois no bar da esquina, depois na praia, caminhando em silêncio ao pôr do sol. Gabriel nunca perguntou sobre o passado dela. Ele só falava do seu... livros, viagens interrompidas, sua irmã acamada. Mariette gostava do jeito que ele ouvia. E, pela primeira vez em muito tempo, ela não teve medo de ser ouvida. Junho. Certa tarde, Mariette voltou do trabalho e encontrou um envelope branco embaixo da porta, sem endereço do remetente. Ao abri-lo, suas mãos tremiam. Dentro havia uma única foto, ela e Gabriel, caminhando na praia, e uma frase escrita em tinta vermelha. Você esquece o fogo tão rápido? Seu primeiro impulso foi fugir, fazer as malas, desaparecer. Não, não desta vez. Ela foi direto à polícia, mostrou a foto, disse o mínimo necessário. Ofereceram-lhe proteção, uma análise das câmeras de segurança. Nada conclusivo. Mariette não conseguiu provar quem a estava espionando. Naquela noite, ele dormiu com uma cadeira enfiada na porta. Os dias seguintes foram um turbilhão. Gabriel percebeu a mudança. Você está bem? Ele perguntou, enquanto ela mal tocava no café. Tem. Alguém? Ela sussurrou. Acho que alguém está me seguindo, me observando. Ex-parceiro? Alguém do passado? Mariette hesitou. Ela confiava nele o sufficiente. Meu marido tentou me matar, disse ela finalmente. Ele foi condenado, mas ainda pode haver alguém à solta. Alguém que lhe ajudou, ou que acha que eu tomei algo que não merecia. Gabriel não fez nenhuma pergunta. Apenas pegou a mão dela. Estou aqui. Júlio. Chegou outra mensagem. Desta vez com uma cópia do laudo médico original. Uma que só Duck ou seus advogados poderiam ter. A pele cura, mas o passado nunca esquece. Mariette sentiu o ar escapar do peito. Gabriel insistiu em levar lá a polícia. Eles registraram uma nova queixa. Ativaram um protocolo de ameaças pessoais. Verificaram suas ligações, suas contas. Nada. Mas alguém a observava. Ela sabia. Ela sentia. O passado voltara para assombrá-la. Não Duck, ele ainda estava preso. Mas alguém ligado a ele. Randy? O estranho daquele antigo círculo? Alguém que nunca fora pego? Certa noite, da sacada, ele viu um carro preto estacionado, em frente ao prédio. As luzes estavam apagadas. Estava parado. Quando ele saiu, o carro havia sumido. Agosto. Certa manhã, Gabriel não apareceu. Ele não estava respondendo às mensagens, nem ao telefone. Mariette foi ao apartamento dele. A porta estava fechada. A irmã não respondeu. Preocupada, ela chamou um chaveiro. Ao entrar, encontrou a casa vazia. Limpa. Limpa demais. Como se ninguém nunca tivesse morado lá. Apenas uma nota na mesa da cozinha. Você não pode confiar em ninguém. Mariette caiu de joelhos. A polícia demorou a reagir. Gabriel não tinha antecedentes criminais. Ele não constava nos registros. Não parecia ter documentos verdadeiros. Suas contas estavam vazias. Seu nome era falso. Ele estava me observando desde o começo? Ela murmurou, apertando a pasta contendo seus registros médicos contra o peito. Eudora, que chegou imediatamente, a abraçou. Não sabemos quem ele é, nem o que ele queria. Mas uma coisa sabemos. Você não vai recuar. Mariette assentiu, com um olhar determinado. O fogo deixou cicatrizes nela, mas também uma armadura. Setembro. Com a ajuda de um investigador particular, pago com o restante do dinheiro do seguro Mariette, começou a ligar os pontos. Ele descobriu conexões entre os velhos conhecidos de Duck
E novos nomes. Uma rede que ainda estava em operação, continuando a lucrar com apólices de seguro, identidades falsas e ataques a contratos. Gabriel, se esse fosse seu nome verdadeiro, fizera parte disso. Um rosto agradável, uma isca, talvez enviado para roubar algo dela, talvez para destruir, lá por dentro. Mas ele falhou. Outbrow. Mariette olhou-se no espelho. A mulher que a encarava tinha um rosto novo, sim, mas também um olhar endurecido, inquebrável. Ele saiu de casa com a bolsa debaixo do braço, cheia de documentos, fotos e depoimentos. Ele estava indo ao Ministério Público. A história ainda não havia terminado. Mas desta vez, ela não foi a vítima. 1 ano e meio se passou desde aquela noite na varanda. As estações se alternavam como as páginas de um livro grosso e difícil de ler. Mas agora Mariette sentia que finalmente se aproximava do capítulo final. Não porque estivesse fugindo do passado, mas porque aprendera a enfrentar, luz sem que ele a queimasse. Ela vivia pacificamente em seu apartamento à beira-mar, entre plantas aromáticas, estantes cheias de livros e o som constante das ondas. Ele escrevia todas as manhãs. O Preço do Silêncio, seu livro testemunho, tornou-se um fenômeno inesperado. Foi lido em universidades, citado em conferências, e ela recebeu cartas da América Latina, da França e de mulheres de cidades remotas que lhe confessaram: obrigada, porque você deu palavras ao que eu não conseguia dizer. Mas o mais importante não eram as vendas. Era o eco. A consciência coletiva que, aos poucos, foi despertando. Junho. Um dia ele recebeu uma carta sem endereço de retorno, escrita em tinta azul e com caligrafia irregular. Não sei se mereço que você leia isso, mas eu precisava te pedir desculpas. Não pelo que fiz, porque não sei mais o que era real e o que foi ordenado, mas por fazer parte de algo que te destruiu. Se um dia quiser respostas, estarei aqui, na empresa. Gabriel. Mariette segurou a carta nas mãos por um longo tempo. Ele sentiu muitas coisas ao mesmo tempo. Dor, raiva, tristeza, mas também compaixão. Porque, apesar de tudo, Gabriel não tinha sido quem jogou a garrafa. Ele era um peão. Um traidor, sim, mas também vítima de algo maior do que qualquer um deles. Ele não respondeu, mas também não destruiu a carta. Ele simplesmente guardou, e ele seguiu com sua vida. Julho. Eudora veio passar uma semana inteira. Caminharam pela orla, cozinharam juntas, assistiram a filmes antigos debaixo de cobertores macios. Certa noite, com uma taça de vinho na mão, Eudora disse: você tem noção do que fez? Você construiu uma nova vida com as próprias mãos. Das cinzas. Literalmente. Mariette olhou para ela e sorriu. Sim. E pela primeira vez. Acho que estou começando a gostar de mim mesmo. Ele não estava falando do rosto. Ele estava falando da alma. Agosto. Um turista se aproximou do antiquário, onde ele ainda trabalhava ocasionalmente. Era um homem tranquilo, com um sotaque italiano. Procurava uma bússola náutica antiga para sua coleção pessoal. Mariette contou a ele sobre o modelo, sua história, e como os marinheiros o usavam para não se perderem na neblina. O homem a ouviu atentamente. E você? Perguntou ele com um sorriso gentil. Tem uma bússola? Ela hesitou por um momento antes de responder. Agora sim. Eles apertaram as mãos e se despediram. Ao sair, ele disse a ela: há pessoas que andam pelo fogo e não apenas sobrevivem, mas brilham. Setembro. Mariette iniciou um curso online para ingressar em uma rede internacional de apoio a vítimas de violência estrutural. Ela não falou sobre sua história, não usou seu nome verdadeiro, apenas ouviu. E quando falou, foi com calma, comedimento, mas com sinceridade. A judo, ela curou os outros. E a cada conversa, ela se curava um pouco também. Outbrow. Um dia, quando ele estava se preparando para sair para uma caminhada, ele parou em frente ao espelho. Ele não a evitava mais. Não a estudava mais ansiosamente. Simplesmente a usava pelo que ela era. Um reflexo. O que ele viu ali não foi o novo rosto, nem as cicatrizes invisíveis, nem os vestígios do que ele havia perdido. O que ele viu foi Mariette. Todo, forjado na dor, mas não definido por ela.
Uma mulher livre. Epílogo. Em novembro, ela recebeu um convite para dar uma palestra em uma universidade em outra cidade. Ela aceitou. Não pela fama, mas porque sabia que alguém na plateia precisaria ouvi-la. A conferência foi intitulada O que o fogo não pode levar. Ele concluiu com uma frase que lhe vinha sendo repetida há meses. Eu não sou quem eu era, mas não sou o que me fizeram. Sou o que escolhi ser, depois do inferno. Aplausos de pé. E quando ela desceu do palco, alguém a esperava com flores brancas. Uma jovem com lágrimas nos olhos. Obrigada. Hoje decidi que quero viver. Mariette a abraçou. E naquele momento ele soube, com uma certeza que não precisava de bússola, que tudo valeu a pena, porque não havia mais dor. Somente a verdade. E a estrada à frente.